Os acidentes são as principais causas de morte de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos no Brasil. Em Pato Branco, desde 2019, cerca de 50 crianças de 0 a 1 ano morreram, a maioria por acidentes de causas evitáveis. A verdade é que, quando se trata de bebês, os cuidados devem ser redobrados desde o nascimento, porque o aleitamento e até o próprio berço podem ser perigosos se algumas orientações de segurança não forem realizadas. Saiba como prevenir situações de riscos com as dicas de segurança que a enfermeira Joeci Baldin traz principalmente à recém-mãe. Tá, eu acho que em primeiro lugar, né, acho que tem que cuidar para a mãe estar desperta na hora de amamentar, principalmente à madrugada, né? Então, geralmente as mães estão muito com sono, elas querem amamentar deitada, então é ideal que elas levantam e sentam na poltrona, né, onde elas tenham um lugar adequado que elas já estão preparadas para amamentar e ficam despertas para amamentar. Porque quando você põe o bebê para mamar e você está muito cansada, você tem um risco muito grande de cochilar se você não está desperta. Então, isso tem um risco ali na hora de você dormir até sufocar o bebê. Além de colocar o bebê despertar, ele estar desperto e a mãe, que depois que a mãe amamente, né, que o bebê já mamou, ela segure, né, ergue o bebê para arrotar 10 a 15 minutos, é importante segurar esse tempo levantado. Daí a mãe pode, depois de 15 minutos, deitar o bebê. Daí, lógico, daí de barriga para cima, que é a maneira mais segura hoje de você deitar o bebê. O ideal para um berço seguro seria ele ter menos coisas possível, evitar os protetores de berço, né? Que a gente já tem um berço apropriado para o seu bebê encostar, não fazer o sufocamento, né? Evitar bichos de pelúcias, outros objetos que a mãe gosta de colocar nos berços. Então, o berço tem que estar livre. Além dessas orientações, é recomendado que crianças menores de 1 ano, por motivos de segurança, durmam no mesmo quarto que os pais, como explica o médico pediatra Rodrigo Furukawa. Pela Associação Academia Americana de Pediatria, ela mostra que os estudos comprovam que dormir no mesmo quarto protege contra a síndrome da morte súbita do lactente, mas deve ser evitada de usar o mesmo local, né, a cama. Pode ser num bercinho ao lado do quarto, né, no quarto dos pais, mas evitar da criança dormir no meio dos pais, por causa desse risco do pai ou da mãe rolar em cima do bebê e acabar sufocando. Ainda segundo estudos, a condição socioeconômica e a gravidez na adolescência estão ligados aos altos números de mortes de lactantes. Mães adolescentes, né, que acabam não tendo experiência para cuidar de um bebezinho pequeno, né, mães que fumam ou que tenham tabagistas dentro da casa, o tabaco em si pode ajudar a colaborar com esse tipo de situação. Então, assim, existe uma série de fatores, a questão do ambiente também pode influir, a questão social também, de condição socioeconômica também pode acabar influindo. Todos os anos, quase 4.000 crianças morrem e outras 117 mil são internadas em estado grave por motivos acidentais, segundo o Ministério da Saúde e a ONG Criança Segura. No ranking das mortes por acidentes de criança de 0 a 1 ano de idade, estão em primeiro lugar sufocação, seguido por trânsito, queda, afogamento, queimadura e intoxicação. Entretanto, apesar de ser muito comum e o senso comum tratá-los como algo inevitável, 90% dos acidentes podem ser sim evitados com medidas simples de prevenção. E um deles é conhecer a manobra de Heimlich para desengasgos de bebês e crianças, evitando óbitos por sufocação. Temos também uma outra orientação com relação ao engasgamento, né? Principalmente a crianças lactentes, as menores, recém-nascidas, que elas podem acabar se engasgando até com o leite materno. Então nós fazemos uma manobra e orientamos até por telefone 193 a tapotagem. No que consiste a tapotagem? Inicialmente uma verificação do estado clínico do bebê. Então a gente analisa se as vias aéreas estão permeáveis ou não. Fazemos uma verificação para ver se existe, além de líquido, algum condensamento de leite ou algum outro sólido que esteja ali no local. Não localizando, faremos uma manobra virando a criança aqui
posicionamos equilibradamente a criança em um ângulo inclinado, cerca de 45 graus, e com a parte inferior da mão, fazemos a tapotagem com 5 impactos aqui no dorso da criança. 1, 2, 3, 4, 5, vira, troca a posição, mantém as vias aéreas abertas, o mesmo ângulo, agora com 2 dedos aqui na linha torácica, 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Fazemos isso quantas vezes? 5 vezes, mas ao mesmo tempo observando a reação da criança. Tá? Em alguns casos, a criança ela não vai retornar. É necessário que se mantenha calma. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros deve ser acionado inicialmente, ele estará em deslocamento, o pai e a mãe responsável farão a orientação e essa manobra permanece até que se chegue o socorro adequado, né? Se for necessário também o socorro médico, e quando a criança retornar, ela vai expelir esse fluido ou esse sólido, e a gente coloca ela numa posição de repouso para que ela seja encaminhada para análise clínica lá no hospital. Então, é uma manobra simples, né? Mas que carece de tranquilidade para quem vai fazer a operação aqui com o bebê. Mas contem sempre com o Corpo de Bombeiros e com os demais órgãos de socorro para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto e fazer com que essa criança retorne aí à vida sem nenhuma sequela.